Olá, vamos continuar falando do Oriente Médio. Falamos de Israel, né, do Irã e hoje vamos falar do Iraque. O Iraque de Saddam Hussein aos dias de hoje. Então, Saddam Hussein subiu ao poder, né, no Iraque em 1979, coincidência ou não, no mesmo ano, né, da Revolução Islâmica no Irã, por meio de um golpe de Estado, e estabeleceu uma sangrenta ditadura em seu país. Então, segundo alguns, né, uma cobra criada pelos Estados Unidos. Então, esse golpe de Estado vai ter o apoio da CIA, né, dos Estados Unidos. E essa sangrenta ditadura eu vou falar daqui a pouquinho, né, mais para frente. Então, essa ditadura era vista com bons olhos pelos governos das grandes potências, né, ocidentais, mundiais, capitalistas, uma vez que mantinha sob controle uma região extremamente conturbada, garantia as tão necessárias exportações de petróleo e contrabalançava as ameaças, né, teocrática dos xiitas do Irã. Então, e muito importante, né, não era comunista, né? Então, não era um ditador, né, que não era comunista, que era contra o fundamentalismo. Então, as potências ocidentais fecharam os olhos, né, sobre o que acontecia lá dentro do Iraque, né? O importante nesse momento era combater o fundamentalismo iraniano. E olhando o mapa aqui, nós percebemos que o Iraque é um país inventado, né? Então, aqui essa região era o Império Otomano. Na Primeira Guerra, o Império Otomano se desmanchou. Ele, né, apoiou a Alemanha, perdeu a Primeira Guerra. E foram criados, a Inglaterra e a França dominaram essa região do Oriente Médio e criaram esses países artificiais, né? No caso do Iraque, repare que nós temos ao norte os curdos, os xiitas, aqui ao sul, né, os xiitas ao sul, os sunitas, que odeiam os xiitas, então, e cristãos aí espalhados, né, pelo Iraque. Então, um país totalmente inventado, né, no caso, pelo colonialismo inglês. A guerra Irã-Iraque, que nós já vimos, né, na outra aula, e agora só para nós pegar o contexto do Iraque. Então, Saddam era um tirano terrível, mas um tirano amigo, né, do Ocidente. Graças a ele foi possível evitar a expansão da Revolução Islâmica para fora das fronteiras do Irã. Uma vez que ele invadiu seu vizinho, né, nos idos de 1980, dando início a uma sangrenta guerra regional, né? Então, o Saddam Hussein vai ter o apoio dos Estados Unidos, com a desculpa ali, questão territorial, ele invade o Irã e os Estados Unidos então passaram a estreitar relações com o Iraque, então visando, né, a deflagração de uma guerra que pudesse derrubar. Então, o sonho dos Estados Unidos era derrubar o regime islâmico do Irã. Então, ele usava o Iraque para derrubar, né, coisa que ele não conseguiu, né? Então, aqui nós temos o Saddam Hussein e o Ayatollah Khomeini. Então, nesse meio tempo, né, durante os anos 80, durante a guerra Irã-Iraque, a minoria curda que vivia no Iraque, né, então aqui no norte, repare nesse mapa que os curdos estão também na Síria, na Turquia, no Irã, né, o Kurdistão, né, o maior país que não existe. Então aproveitaram para guerrear contra o ditador Saddam Hussein, né? O sonho dos curdos é criar o país deles, né? Um governo independente. Contudo, o reforço bélico estrangeiro serviu para Saddam Hussein promover o genocídio dos curdos, né? Ou seja, Saddam Hussein aproveitou que recebia dinheiro e armas do Ocidente e resolveu, além de atacar o Irã, por que não atacar os curdos, né? Promover o genocídio.
Então, crimes de guerra aí, né? Inclusive o uso de armas químicas contra a população curda ao norte. Quando a guerra terminou, o Iraque estava arruinado e afogado em dívidas. Né? Então foi feito um acordo de paz, né? Não teve um vencedor, digamos assim, a guerra. Teve dois derrotados. Né? Então, no caso do Iraque, arruinado e afogado em dívidas, e Saddam Hussein se sentiu traído pelas potências e por seus vizinhos árabes. Né? Então, vários vizinhos árabes ali, por baixo dos panos, né, apoiaram o Irã, apoiaram a religião muçulmana. Né? Então, o Saddam Hussein se sentiu traído aí pelos seus vizinhos. No caso, aqui nesse mapa, né, nós temos o canal, aqui o Golfo Pérsico, né, então toda a questão do petróleo, né, inclusive é uma região muito disputada, e então por causa desse canal, desse acesso aqui ao Golfo Pérsico, foi o grande motivo da guerra Irã-Iraque. Né? E, por fim, nenhum venceu a guerra. Né? E a Revolução Islâmica continuou no Irã. Muito bem, então, a Primeira Guerra do Golfo. Então, agora nós vamos ver a chamada Primeira Guerra do Golfo, 1990, 1991. Né? Então, em julho de 1990, Saddam Hussein, ditador do Iraque, acusou o Kuwait, né, de causar a queda dos preços do petróleo e retomou antigas questões de limite. Então, o Saddam Hussein vai acabar atacando o Iraque, né, invadindo o Iraque em agosto, né, de 1990, com o objetivo então de controlar os vastos e valiosos campos de petróleo. Né? Então, o Saddam Hussein, a partir de agora, de amigo, vai se tornar inimigo das grandes potências ocidentais. Né? O Kuwait, um grande fornecedor de petróleo, sendo atacado, né, por tropas iraquianas, né? O Saddam Hussein aí querendo a riqueza do petróleo do Kuwait, né, para pagar suas dívidas. Então, a atitude belicista de Saddam Hussein então, deu origem ao primeiro grande conflito pós-Guerra Fria. Então, vamos lembrar aí que a Guerra Fria está terminando, e aí nós temos o primeiro grande conflito pós-Guerra Fria. Né? Os Estados Unidos, governado por George Bush, né, o Bush pai, como é conhecido, lideraram uma coalizão internacional com o objetivo de libertar o Kuwait do domínio iraquiano. Então, as potências ocidentais se mobilizaram, né? Coitadinho do Kuwait, um país pequeno, invadido por tropas do Iraque. Então, o Iraque foi derrotado, né? Porque havia uma coalizão de países, né? Mas o país continuou sob o comando de Saddam Hussein, né? Embora, né, cerceado por várias sanções econômicas ditadas pelos Estados Unidos e pela ONU. Né? Então, o Iraque foi obrigado a retirar suas tropas do Kuwait, mas o Saddam Hussein continua no poder. Né? E então, em 92, né, logo depois da guerra, da Primeira Guerra do Golfo, os americanos apoiaram as duas principais minorias do país. Os curdos, né, ao norte, né, até recentemente os curdos apoiam, né, os Estados Unidos, lá na Síria, por exemplo, e os xiitas, né, que é um grupo radical que não deixa de ser o inimigo dos Estados Unidos. Né? Mas naquele momento
os Estados Unidos apoiam os xiitas. Então, os Estados Unidos, em conjunto com outras nações ocidentais, criaram os paralelos, né, para evitar que Saddam Hussein atacasse, né? Então, aqui em cima, os aviões do Iraque não podiam circular por aqui, né? Ao norte, né? Mossul, a segunda maior cidade do Iraque. Então, aqui em cima os curdos e aqui embaixo os xiitas, né? Então, impedir que Saddam Hussein, dos sunitas, né, atacassem os xiitas ao sul. E agora vamos falar da Segunda Guerra do Golfo, né? 2003, 2010. Então, atuando sobre o forte impacto dos atentados terroristas, né, contra as Torres Gêmeas. Né, daí, na próxima aula, eu vou falar mais sobre esses ataques terroristas. Os Estados Unidos, contrariando a opinião pública internacional, sem aprovação do Conselho da ONU e sem o apoio de outras potências, como a França e a Alemanha, invadiu o Iraque em 2003 e derrubou o governo de Saddam Hussein. Então, agora é a vez do Bush filho, né? Então, na primeira guerra foi o Bush pai, agora o filho dele, né, o Bush filho, invade o Iraque com a desculpa que tem armas de destruição em massa, armas químicas, armas depois que não vão ser encontradas. Bem, o fato é que o objetivo do Bush filho era derrubar o governo de Saddam Hussein, né? Então, aí nós temos a imagem, né, de 2 tanques, né, americanos circulando pelas ruas de Bagdá. Então, a derrubada do governo de Saddam Hussein.